Vivemos tempos difíceis, sim. Sabe por quê? Muitos clichês, muitos modelos exteriores de piedade, mas a vida não muda interiormente. O nosso comportamento é o mesmo. Nós temos as palavras, a vestimenta, as atitudes de dizer que temos piedade quando somos pessoas impiedosas, porque não há conversão sincera no nosso coração. Nós entramos no movimento, nós entramos num grupo da igreja, e esse grupo agora sabe tudo, é a razão, é a inteligência, o que importa é que nós conhecemos a fé de maneira intelectual. E nós criamos um padrão, então, para o nosso grupo, mas o padrão não é de Deus, porque não muda comportamento, as nossas atitudes, os nossos atos são velhos, tanto é que nós criamos mais vícios do que virtudes. É terrível perceber isso. Santo Agostinho diz claramente que nós, de repente, temos a imagem, nós temos a ideia aqui, mas nós não temos a prática, nós não temos a vivência do Evangelho. E se nós não vivemos o Evangelho, nós percebemos o que acontece conosco. Nós, daqui a pouco, estamos longe de Deus, a nossa família está fora da graça de Deus, mesmo estando fisicamente dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, eu e você estamos dentro da igreja, mas a igreja está dentro de nós realmente, o nosso comportamento está mudando, nós estamos nos tornando pessoas melhores, nós estamos deixando os vícios, nós estamos abraçando mesmo a conversão. Aquilo que nós vemos exteriormente é a expressão do que existe de verdade dentro do nosso coração, ou apenas é um clichê, um modelo adotado pelo meu grupo. O nosso grupo agora faz assim, eu faço também. Mas o nosso comportamento não precisa ser mudado. Afinal de contas, nós temos mais liberdade ainda para fazer o que nós queremos, particularmente quando se trata de não viver segundo o mandamento de Deus, de estar adotando atitudes de quem está longe de Deus. A bebida, o cigarro, as festas, as músicas, as roupas, tudo é permitido porque nós somos pessoas que têm fé, uma fé plantada na imaginação, na memória. É por isso que as coisas não dão certo. Se de repente a memória do computador está lotada, você deleta para poder recuperar a memória. Imagina, você vai à igreja, você reza a palavra e ela fica apenas na sua memória, não vem para o coração, outras coisas do mundo vão solicitar a sua memória e você vai deletar a sua fé, vai deletar a palavra de Deus. De repente você tem aí o campo de fotografia no seu celular, você quer colocar outras fotos, você vai deletar aquelas que não têm mais interesse para você. Se você não estiver firmado em Deus, firmado em Deus, é isso que vai acontecer. Uma fé apenas na memória. E a memória não consegue permanecer tocada totalmente pela graça, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Nós estamos envolvidos neste mundo, nós somos guardados cada vez mais neste mundo. Esse século está nos consumindo. O que importa de verdade é que aquilo que entra na nossa memória seja agora mergulhado também na nossa fé de verdade, na experiência pessoal, na ação do Espírito Santo. Ruminar a palavra. Você tem que ruminar a palavra. O animal recebe o alimento, a vaca recebe o alimento, ela fica ruminando, vai tirando todas as substâncias para poder se fortalecer. Se nós apenas ouvimos e vem para o nosso imaginário daqui a pouco está envolvido por tudo aquilo que o mundo nos apresenta o tempo todo, particularmente as falsas doutrinas. E você tem que mudar o seu comportamento, não apenas o seu estereótipo, não apenas ter um clichê, alguma coisa que você exprime com palavras ou com atitudes exteriores que não correspondem àquilo que está aí dentro do seu coração, com a sua vida prática. Por que de repente alguém está falando de Deus, de santidade, de castidade, mas está na pornografia, está no adultério? Exteriormente uma pessoa que é apelo para os outros se converterem também. Mas quando abre a vida, percebemos que não, é tudo o contrário. Deus sonda os nossos corações, Deus sabe que nós vivemos de verdade. Querer a mudança agora, nesse exato momento, deve ser a nossa decisão. As nossas atitudes devem traduzir aquilo que nós experimentamos com Deus. Não apenas uma fé de memória, mas uma fé com a vida, uma fé na vida, uma fé alicerçada na verdade de Deus, e amar a Deus por todas as coisas, para amar também os nossos irmãos. Chega de discurso, de chavões, de grupos que se reúnem apenas para dizer que têm fé e querem comandar a vida do mundo inteiro. Não funciona. Quando a minha fé é em benefício próprio, quando a minha fé sou eu no centro, tudo está errado. Eu preciso ter
Jesus aqui e aqui também. Eu preciso ter Jesus centrado em mim e eu centrado nele. Com certeza, então, vou viver não pela imaginação, não apenas pelo aquilo que eu estou dizendo, mas pelo aquilo que eu estou experimentando no meu dia a dia. A conversão é para hoje, é para agora, e nós devemos ter essa atitude de vigiar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Jesus diz claramente: não amemos apenas com as palavras, mas em atos e verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade está sondando os nossos corações, a verdade revela quem somos. As pessoas podem até se enganar a nosso respeito. E quando elas descobrem quem somos, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa muito ruim. Quando elas percebem que eu e você falamos uma coisa e fazemos outra, elas podem até se afastar de Deus, dizendo: está vendo, estar com Deus não resolve nada. Elas são piores do que nós. Cuidado para você não ser essa pessoa que conduz o outro à morte, ao afastamento de Deus. Cuidado para você não se perder nos seus clichês, nos seus discursos, mas para você ter um comportamento adequado àquilo que você proclama, àquilo que é a direção do próprio Deus. Uma vida inserida na videira, uma vida que não será cortada, mas será podada para dar mais frutos, frutos em abundância. É assim que devemos viver. Meu irmão, minha irmã, o mundo está nos enganando e de repente é isso que nós queremos também. Afinal de contas, nós estamos mais no mundo do que em Deus, porque se nós não temos mudança interior, tudo é aparência e as aparências não permanecem para sempre.